E aí, torcedor palmeirense, estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias? Rafael Veiga anunciou sua saída do Palmeiras. E sim, essa frase, que até pouco tempo parecia improvável, hoje ecoa como uma bomba no noticiário esportivo brasileiro. Um dos principais ídolos da era Abel Ferreira, um meia que carregou o manto alviverde em momentos decisivos, ergueu taças, decidiu clássicos e conquistou uma legião de torcedores fiéis, agora se despede do clube que o consagrou. E não tem como negar, é o fim de uma era no Allianz Parque. A confirmação da saída veio de forma direta, emocional e, ao mesmo tempo, estratégica. Rafael Veiga, com a serenidade que sempre demonstrou em campo, apareceu diante das câmeras com um semblante misturado entre gratidão e pesar. Ele agradeceu ao Palmeiras, à comissão técnica, aos companheiros de elenco, aos funcionários do clube e, claro, à torcida. Mas não escondeu que era hora de virar a página, que a decisão havia sido amadurecida ao longo dos últimos meses. Que o ciclo, por mais vitorioso que fosse, precisava de um ponto final para abrir espaço a novos desafios. E aqui a gente começa a entender o tamanho do impacto dessa despedida. Rafael Veiga não foi apenas um jogador técnico, cerebral e decisivo. Ele foi símbolo de uma reconstrução. Chegou desacreditado, foi emprestado, voltou como uma incógnita e, pouco a pouco, calou os críticos com atuações de gala, gols em finais e uma regularidade impressionante. Foi peça-chave nas conquistas da Libertadores de 2020 e 2021, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Recopa e de tantos outros títulos que tornaram o Palmeiras uma máquina de vencer nos últimos anos. E mais do que isso, ele encarnou o espírito de um time que sabia sofrer, sabia competir e, principalmente, sabia ganhar. A pergunta que agora ronda os bastidores e fervilha entre os torcedores é: por que ele saiu? O que levou o Rafael Veiga a tomar essa decisão justo agora, com o Palmeiras ainda competitivo, com Abel no comando e com a possibilidade real de mais títulos em 2025? A resposta envolve uma combinação de fatores. Em primeiro lugar, ao aspecto pessoal. Veiga sempre deixou claro que sonhava em jogar no exterior. E embora tenha recebido algumas sondagens no passado, nunca houve uma proposta concreta que justificasse sua saída. Agora, ao que tudo indica, esse cenário mudou. Informações de bastidores dão conta de que um clube do exterior, com forte apelo financeiro e competitivo, teria feito uma proposta irrecusável. O nome ainda não foi confirmado oficialmente, mas os rumores apontam para o futebol árabe ou americano, mercados que vêm seduzindo muitos atletas brasileiros com contratos milionários e a promessa de uma nova vida fora da pressão insana, que é jogar no Brasil. Outro ponto é o próprio desgaste emocional. Por mais que o Palmeiras seja uma estrutura invejável e conte com uma gestão séria e vencedora, a cobrança é constante. Rafael Veiga foi titular absoluto por anos, jogou mais de 60 partidas em temporadas consecutivas, teve que lidar com lesões, críticas e a exigência de decidir sempre. Não é fácil. Às vezes o jogador precisa respirar e talvez para ele esse seja o momento de buscar esse respiro. Há também a questão de planejamento do próprio Palmeiras. O clube tem como política não segurar atletas que desejam sair desde que as condições financeiras da negociação sejam satisfatórias. A presidente Leila Pereira, em sua gestão, já deixou claro que o clube precisa ser sustentável e que ninguém é insubstituível. E isso, claro, não quer dizer que a perda de Veiga seja pequena, pelo contrário, mas também mostra que o Palmeiras já vinha se preparando para esse momento. Endrick está indo embora para o Real Madrid. Dudu passou por uma lesão gravíssima. E agora Veiga parte. É um novo ciclo que se inicia. Mais difícil? Sim. Mais inevitável. A reação da torcida foi imediata. Nas redes sociais, a hashtag #ObrigadoVeiga tomou conta do Twitter. Torcedores do Brasil inteiro, até mesmo rivais, reconheceram a grandeza do meia,
Vídeos de seus gols mais emblemáticos, como o da final da Libertadores contra o Flamengo, viralizaram em minutos. Foi uma verdadeira comoção, e isso diz muito sobre o legado que ele deixa. Rafael Veiga pode não ter sido o mais midiático, o mais falastrão ou o mais badalado, mas dentro de campo fez o que se espera de um craque. Decidiu. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. E como fica o Palmeiras sem ele? A pergunta é tão complexa quanto inevitável. O elenco ainda conta com bons nomes para o setor de criação. Gustavo Scarpa, que pode retornar ao Brasil em breve, foi especulado como possível reposição. Há também jovens talentos que pedem passagem, como Luiz Guilherme e Estevão. Mas é claro que nenhum deles tem hoje o peso e a influência que Veiga carregava. Vai ser preciso tempo, paciência e talvez até uma ida ao mercado. O que se sabe é que Abel Ferreira terá mais um desafio em mãos: reconstruir o meio-campo ofensivo sem um dos seus pilares. É curioso pensar que, em meio a uma temporada promissora, o Palmeiras perde uma de suas referências técnicas e emocionais. Mas, ao mesmo tempo, isso também mostra como o futebol é dinâmico. Ídolos vão e vêm. Ciclos se encerram e o torcedor, por mais apaixonado que seja, precisa aprender a lidar com isso. Rafael Veiga sai pela porta da frente, aplaudido, respeitado e eternizado como um dos grandes nomes da história recente do clube. Ele pode até estar partindo fisicamente, mas seu nome estará gravado para sempre na memória dos palmeirenses. Cada gol, cada comemoração com os braços esticados, cada pênalti cobrado com frieza, cada final vencida com classe, tudo isso vai ecoar no Allianz Parque por muito tempo. Agora é aguardar os próximos capítulos, saber qual será seu destino, entender como o Palmeiras vai reagir e, acima de tudo, celebrar o que foi feito. Porque, goste ou não, Rafael Veiga marcou época e sua saída não é apenas o fim de uma trajetória brilhante, é o começo de um novo enredo, tanto para ele quanto para o clube. E como todo bom torcedor sabe, o futebol não para, a bola rola, o estádio enche, o grito da arquibancada volta, mas algumas despedidas como essa ficam para sempre. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!